Olá a todas e a todos, o meu nome é Cristina Pratas Cruzeiro, eu sou investigadora do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e a minha apresentação vai incidir sobre as noções de performatividade e artisticidade no campo da ação política, na correlação que mantêm com o campo das artes. Vou utilizar para estudo de caso a atividade do movimento português Manifesto em Defesa da Cultura. Eu não vou entrar aprofundadamente em categorizações do domínio sociológico, mas começo precisamente por convocar o campo das ciências sociais, onde é referido com frequência que nas primeiras décadas do século XXI se começou a desenvolver uma vaga de movimentações sociais com características muito particulares das que têm acontecido no âmbito dos movimentos dos trabalhadores e no âmbito dos movimentos juvenis, por exemplo, os ocorridos nos anos 60 e 70 do século XX. Esta nova vaga, sob a qual recaem uma boa percentagem das mobilizações sociais surgidas durante o período da crise financeira de 2008, é caracterizada, grosso modo, pela heterogeneidade geracional, sexual e social, de classe e pela importância que a cultura digital assumiu nas estratégias de organização e mobilização. Estas características são evocadas, por exemplo, por Carlos Feixe, Inês Pereira e Jeffrey Juris, que em 2009 designaram estes novos movimentos de New Social Movements, que em português seria algo como novíssimos movimentos sociais. Embora, como estes autores refiram, o conceito tenha sido emprego anteriormente pelo próprio Carlos Feixe, mas também nos anos 90 por Donatella Della Porta, o seu surgimento coincidiu precisamente com esta crise e com a intensificação da participação cidadã no espaço público em várias regiões do mundo, tendo-se observado, no contexto académico, a crescente utilização deste conceito, associando-o aos movimentos de protesto que emergiram nessa altura. Claro que se trata de uma categorização que é utilizada como método analítico e que assenta na comparação histórica das características de diferentes movimentos sociais, acabando, como alguns autores referem, por ser às vezes generalizada e amplificada e podendo inclusive excluir alguns casos em alguns casos a possibilidade de coexistência entre movimentos com características distintas no mesmo tempo histórico. Ainda neste domínio dos conceitos, importa trazer um termo que foi muito utilizado e que circulou com muita frequência, particularmente no âmbito da ação política partidária e sindical, e que foi o termo de movimentos sociais inorgânicos. Portanto, este termo apresenta características muito similares ao de novíssimos movimentos sociais, portanto a heterogeneidade social e política, mas acentua particularmente o caráter espontâneo e informal da sua constituição, diferindo por isso em relação ao contexto em que também é adotado. Nesta conferência, não importa tanto o aprofundamento da caracterização que é feita às mobilizações da ação coletiva, mas referir a relação com a atuação cultural e artística. E por isso eu agarro apenas na utilização da performatividade e da artisticidade no campo da ação política, porque a sua adoção tem sido apontada na caracterização destes movimentos e também porque é a partir delas que eu vou estabelecer uma relação com o campo da prática artística. Ora, a performatividade está associada ao ato e, no contexto da atuação política destes movimentos, a performatividade está muito associada à auto-organização e à ação direta. Ela caracteriza-se pela existência de um contexto mobilizador particular, que é o da crise, mas também, como já referi, por formas de organização tendencialmente inorgânicas, pelo predomínio da utilização de plataformas virtuais para convocar e ampliar a mobilização, e por se constituírem com camadas de população heterogéneas, tanto ao nível da sua origem social como ao nível ideológico. Não obstante, no contexto dos discursos artísticos contemporâneos, e mesmo respeitando os diferentes significados que o termo performatividade pode ter, como Shannon Jackson afirma, existem neste domínio aliás, existem dois domínios relativamente aos quais ele é referido, que é o domínio do intermedial e o domínio da realidade criada. É nesses dois domínios, precisamente, que se encontra a performatividade e a artisticidade destes movimentos,
Ou seja, por um lado, as ações de protesto e as manifestações convocadas, do ponto de vista plástico, caracterizam-se pela expansão do espírito do it yourself, que é emprego nos cartazes, nas pancartas, nos autocolantes, nos cânticos, nos panos e noutros meios que são utilizados. Por outro lado, as manifestações, as acampadas, os flash mobs e várias outras ações performativas adotam elementos que são vindos do teatro e da performance art, por exemplo, as narrativas ficcionais, a criação de personagens ou ainda as figuras de linguagem, como a alegoria, a metáfora, o sarcasmo, a ironia, entre outros. Através da adoção destes meios, a performatividade da ação política recorre então a uma artisticidade, ou, como Cláudia Madeira refere, a uma quase artística forma de expressão que, neste caso concreto, é claramente intermedial. O agir artístico aqui dilui-se no agir político, porque o ativista não está à procura de um público, de uma audiência ou de espectadores, como no caso dos performers e dos artistas visuais nas suas práticas. A relação que aqui se estabelece, como Pedro Penilo, um dos dirigentes do Manifesto em Defesa da Cultura, refere, é a de ativista entre ativistas, de cidadão entre cidadãos e, claro, no âmbito do conflito político, perante adversários, não é? que se encontram nesse campo ou inclusive perante inimigos. E esta é uma questão fundamental, uma vez que no domínio da luta política a performatividade e a artisticidade das várias ações está intimamente relacionada com a questão da comunicação enquanto ferramenta fundamental para, por um lado, trazer outros cidadãos à causa e, por outro, derrotar os adversários. Portanto, o espaço público é assumido enquanto espaço de disputa e não como um espaço de encontro ou de reunião. Tal como aconteceu noutros países, a partir de 2008 surgiram vários movimentos e mobilizações sociais em Portugal, entre eles os que eu aqui refiro, e entre esses movimentos surgiram muitas ações performativas e uma artisticidade própria, em movimentos, por exemplo, como os Indignados, o 31 da Armada, ou o Exército de Dumbledore e o Manifesto em Defesa da Cultura. Eu vou abordar em maior detalhe o Manifesto em Defesa da Cultura, que foi criado em 2011 e que raramente tem sido referido no campo académico, mas que é um caso bastante interessante para a reflexão, uma vez que ao mesmo tempo que ele se encontra desalinhado com algumas características que são consideradas essenciais nas mobilizações que desenvolveram então, tem adotado no tempo uma performatividade e uma artisticidade que é relevante no contexto da disputa política de um espaço público. Portanto, o manifesto centra-se em ações de protesto contra o desinvestimento do Estado português na cultura, em particular relativo ao Orçamento de Estado, partilha com os novíssimos movimentos sociais o contexto de surgimento e a adoção de uma dinâmica de manifestação e de agitação próprias, através da produção de meios que recorrem à poesia, à música, às artes plásticas, à performance, para atingir os propósitos a que se propõem, mas ao mesmo tempo também se distingue de algumas das características desses movimentos, nomeadamente o facto de ser constituído por artistas e trabalhadores da cultura, portanto representa uma camada da população muito particular que trabalha neste setor, tem uma área de intervenção circunscrita à própria cultura e estrutura-se desde a origem de uma forma fluida e organizada, com distribuição de tarefas, responsabilidades entre os seus membros, etc. Por outro lado, a cultura digital, sendo importante, não é determinante para a organização e para a mobilização do movimento. Portanto, ao contrário dos movimentos referidos, como novíssimos movimentos sociais, com uma existência efêmera, aqui também há uma distinção, o manifesto permanece ativo e tem uma presença regular ainda hoje nas ruas, tendo já atravessado diversos contextos de crise no país. Eu não vou entrar em grandes pormenores, mas, portanto, o movimento nasceu de uma série de medidas que vieram agravar o estado já muito precário do setor cultural, a situação de estrangulamento financeiro
já prolongado no tempo, foi agravada com novos cortes neste período pela política denominada de austeridade, imposta pela Troika e aceita pelo governo no país, e começa precisamente por ser um manifesto com 6 pontos. Este manifesto teve uma grande circulação, foi apresentado em várias zonas do país, com sessões públicas, tendo sido subscrito por muitas pessoas e em poucos meses transforma-se num movimento cujos objetivos passam pela contestação aos cortes da cultura e pela afetação de 1% do PIB para a cultura como questão essencial para a luta que desenvolvem. As suas ações são muito diversificadas, portanto, desde iniciativas e reuniões várias com associações, com partidos, comissões de trabalhadores, sindicatos, ações no Parlamento, no metro, nas ruas, etc. O espaço público é apropriado como um espaço de disputa política e daí que os meios utilizados, a manifestação, a música, a poesia, a pintura, a performance, assim como os materiais, desde murais, pichagens, pancartas, cartazes, panos, cânticos, entre outros, são pensados para a afirmação desta disputa na concretização dos seus objetivos. Um bom exemplo disso é a manifestação e a performatividade que as manifestações onde o manifesto participa ou convoca têm. Desde 2021 que este movimento tem tanto convocou já várias manifestações, mas também participa em ações e manifestações convocadas por outros movimentos, estruturas sindicais, organizações políticas, etc. Mas em todas elas existe uma franca coerência da ação performativa que se vai mantendo em todos estes contextos e que tem a ver com a adoção de cânticos e de palavras de ordem próprias, com ritmos vincados, a utilização de um pano que foi pintado manualmente e que é transportado na horizontal, dando lugar a um agir sincronizado, a profusão de pancartas com uma imagética sempre própria. Portanto, tudo isso são características importantes no manifesto, assim como o facto de dispensarem alguns recursos tradicionais das manifestações e de outros movimentos, como, por exemplo, os carros de som, os megafones ou as bandeiras. Portanto, existe aqui um reconhecimento inequívoco da presença do manifesto nas manifestações que resulta da coexistência destas várias características. Para além das manifestações, o manifesto procura vários lugares de agitação no espaço público, desde comboios, cafés, equipamentos culturais, e isso deve-se, como Pedro Penilo referiu, porque a ação política deve procurar outros lugares, junto de camadas menos politizadas ou permeáveis à ideologia dominante. Portanto, isto é uma frase que o próprio referiu, e, portanto, ao contrário da manifestação, o manifesto dá uso ao inesperado, à surpresa do encontro com outros nestas manifestações, daí se tratarem de ações que recorrem a práticas muito particulares que fazem uso, por exemplo, da música ou da teatralização, como podemos ver nas ações que eu trago aqui no PowerPoint. A pintura mural é também um recurso utilizado. Aqui destaca-se, para além da pintura ser importante por ficar, não é? Portanto, por permanecer na parede, ser também importante enquanto está a ser pintada. Portanto, ela é uma demonstração da política em si, aos olhos da cidade, e isto é dito uma vez mais por Pedro Penilo, e os murais do manifesto são por isso projetados para poderem ser executados por todos e não exclusivamente por artistas plásticos, versando sobre uma imagética amplificada e com uma forte presença da palavra pintada. Concluindo, o processo criativo é utilizado pelo manifesto como elemento de aproximação e comunhão dos ativistas, portanto, a pintura manual de materiais de propaganda, de panos, de murais, a invenção de palavras de ordem e cânticos, a criação de ações performativas devem ser interpretadas como pertencendo ao domínio do conflito político, mas o sentido de pertença coletivo é essencial a qualquer movimento. E é precisamente por aí que o manifesto joga.
para que, no fundo, para que os que compõem saibam que têm um papel a desempenhar e para que outros sintam vontade de fazer parte do manifesto. A centralidade da criatividade tem desse objetivo, conduz inevitavelmente à busca e concretização da originalidade, da expressividade, através da qual a artisticidade se manifesta. Assim, embora não se observem no manifesto algumas características destacadas nos novíssimos movimentos sociais, e pese embora a coincidência cronológica de surgimento e a centralidade da performatividade e artisticidade da sua atuação, é precisamente no que se distingue deles que se pode encontrar uma justificação para a coesão deste movimento, é que a performatividade e a artisticidade não são utilizados como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para o aprofundamento da ação coletiva e em simultâneo para a pressão e derrota dos seus adversários. Obrigada.